Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar meditando o Evangelho de São Mateus. Hoje, capítulo 19, versículos de 3 a 12. A nossa vida é feita para uma entrega total, ou no casamento, ou na consagração. A dureza do coração, ou seja, o egoísmo do povo, havia criado a lei do divórcio, mas Jesus volta às origens, volta ao famoso princípio, ao plano de Deus sobre o homem e a mulher, como ajuda recíproca, como amor recíproco. E Jesus vai além, ele aponta um outro casamento, o casamento com Deus, a renúncia ao casamento humano para viver um casamento divino, coisa que poucos entendem, mas que é a máxima felicidade. O primeiro e o segundo são dois caminhos possíveis e abençoados para realizar a fundamental vocação de todo ser humano para o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o começo. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em casos de união ilegítima, e se casar com uma outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje a palavra nos leva a olhar para a nossa vida com voo de águia. A palavra nos obriga a nos levantar do chão escuro do nosso egoísmo e a fixar os olhos sobre o sol que dá sentido a tudo e que é o amor de Deus. O problema que os fariseus põem a Jesus toca a esfera do casamento, do relacionamento homem e mulher dentro da família. É impressionante se dar conta de como a dureza de coração, ou seja, o egoísmo e a prevaricação neste campo, tenha chegado a criar uma lei paralela, que vai na contramão da vontade de Deus. Moisés permitiu o divórcio. E você, Jesus, fala o quê? Se Jesus tivesse falado que era possível o divórcio, teria ido contra o plano de Deus e contra todo o seu ensinamento. Se tivesse respondido como de fato respondeu, então ia contra Moisés, e somente isso lhe valeria o apedrejamento. Conhecemos os fariseus e seus planos para matar Jesus, mas ele não se amedronta e aproveita dessa armadilha para dar um profundo ensinamento. Desde o começo,
A lei da existência é o amor perene, que não volta atrás. O casamento é uma encarnação possível desse amor perene. Portanto, não existe divórcio depois que Deus une no amor dois seres humanos, um homem e uma mulher, de forma tão forte que não são mais dois, mas um só. O homem não separe o que Deus uniu pelo amor inquebrantável. E nesse momento especial, Jesus aponta também para uma outra vocação, um outro modo de encarnar esse amor perene, perpétuo, total e inquebrantável. A consagração para o reino de Deus, ou seja, a renúncia voluntária ao casamento natural para casar com Deus, ser um com Deus, se entregar ao seu reino. Os pobres apóstolos não entendiam bem isso, mas na verdade era o que estavam vivendo. Eles tinham deixado tudo, casa, campos, filhos, pai, mãe, esposa, para seguir Jesus, para viver no seu reino. Eram homens e mulheres consagrados. Pedro, João, Felipe, Bartolomeu, Maria Madalena, Joana de Cusa e várias outras mulheres, uma comunidade de consagrados que ia além das leis humanas carnais e vivia de forma totalmente entregue ao reino de Deus. Entregavam sua vida por Jesus, apaixonados por Ele. Eis os dois caminhos da vida. Jesus explica isso de uma forma muito chocante para nós, falando de eunucos para o reino do céu, de incapazes para o casamento humano, mas muito capazes do casamento divino. Feliz de quem entende. O amor de Deus penetra tanto o coração de quem é chamado a casar com Ele, que qualquer outro amor humano não diz mais nada, não atrai. Mesmo a natureza humana, conhecendo a atração natural entre homem e mulher, isto nada tem a ver com a conquista que Deus faz de uma alma que lhe pertence, a qual se une de forma esponsal. Maria, por exemplo, era incapaz de um relacionamento carnal com José, porque sua alma, e também aquela de José, estavam tão unidas a Deus que só era possível um amor de irmãos entre eles, porque o coração deles pertencia somente a Deus. Na raiz do casamento humano e do casamento divino existe o amor, somente o amor, como bem dizia São João Paulo II. A revelação cristã conhece dois modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor: o matrimônio e a virgindade. Quer um, quer outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade mais profunda do homem, do seu ser à imagem de Deus, ou seja, uma encarnação do amor ao qual todo ser humano é chamado, desde o começo. Portanto, estas simples considerações são suficientes para mostrar o quanto o divórcio e o adultério sejam fora da vontade de Deus e de seus planos. O casamento é indissolúvel até que a morte não separe. Os casos de segunda união entram na misericórdia de Deus, mas não na vontade de Deus. O amor matrimonial e o amor do matrimônio com Deus são inquebrantáveis. Isso é chocante na nossa cultura, mas é possível para quem se acostuma a fazer de sua vida um holocausto de amor, uma entrega gratuita, que vai além da simples lei da atração física e carnal. Seja você casado ou não, consagrado ou vocacionado, cultive hoje com todas as tuas forças a tua entrega de amor. Encarne na sua vida o amor de Deus.
faça da sua vida um sacrifício de amor e você encontrará a felicidade que Deus tem em si mesmo. Irmãos, vamos portanto agora ler novamente este surpreendente texto do Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o começo. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em casos de união ilegítima, e se casar com uma outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Podemos parar um pouco e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, de sintetizar em um pequeno propósito tudo que o Espírito Santo suscitou em nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto o Espírito nos sugeriu.
O amor é a verdade mais profunda do homem. Paz e alegria a todos. Fazer da nossa vida um holocausto de amor. Paz e alegria a todos. Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Tua face, meu Jesus amado, ao ver os teus espinhos, sinto uma vontade de com minhas mãos remover. Mas faz-me compreender, mas vens me explicar que só com meu viver os posso retirar. Vontade de Deus, és meu paraíso. 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 Vontade de Deus.